Olá, sexto ano, tudo bom com vocês? Bora para mais uma aula, explicação do conteúdo. Pegue sua apostila e vamos iniciar a nossa aula. Colégio Quiteto, Itaquaquecetuba, unidade 4, capítulo 1 e 3. Turma sexto ano, data dia 8/12 de 2020. E hoje faremos a explicação do capítulo. Lembrando que ontem nós conversamos na aula online, fizemos uma troca. Ontem conversamos sobre o capítulo 3, ok? Estamos quase finalizando o capítulo 3 e hoje vocês ficarão com a recapitulação do capítulo 1, finalização do capítulo 2, ok? Aí na segunda-feira que vem, no Zoom, a gente termina a explicação do capítulo 3, ok? Belezinha? Caso você tenha faltado na videoaula de ontem, né? Na aula do Zoom de ontem, me chama no ClassApp, no Classroom, que eu disponibilizo a gravação para vocês, tá bom? Então, boa aula! Bom, galerinha, conforme nós conversamos em aulas anteriores, nós falamos um pouco sobre a atmosfera. O que seria a atmosfera? É um colchão de ar, é uma esfera de ar que envolve a camada da Terra, né? Que envolve o planeta Terra. E dentro da atmosfera apresenta algumas camadas, ok? Temos as seguintes camadas: a troposfera, onde está mais ligada com a parte rochosa, né, com solo, com seres vivos, onde apresenta oxigênio. Temos a estratosfera, onde os aviões passam, tem poucas atividades climáticas, né? Então, quando você vê um filme lá do avião acima das nuvens, então ele está na estratosfera e não na troposfera, tá bom? Tem a mesosfera, onde começa a aparecer alguns fenômenos como a aurora boreal, aonde também apresenta alguns satélites. Então, satélites, está lá no espaço. Ele ainda está na atmosfera, ali circulando o planeta Terra, né? Temos a termosfera, então é uma temperatura muito elevada nessa região, e temos a exosfera, que está mais voltada para o universo, ok? Aonde não tem, a partir desse local aqui, onde temos o ozônio, né, que é outro tipo de oxigênio, O3 significa ozônio, não apresentando oxigênio nenhum, daqui para cima não apresenta oxigênio, apresenta outros tipos de gases, mas não o oxigênio usado para nós, ok? Descendo mais um pouco, temos as explicações dessas atmosferas que a gente já conversou nas aulas anteriores, então eu já vou passando aqui, ok? Então, revendo alguns pontos, né? Então, do que é formado o ar? Ele é formado em sua grande maioria, a gente pensa que é oxigênio, né? Mas não, o oxigênio, ele é pouco, né? Ao longo dos anos foram reduzindo, né? Foi feita análise e descobriram que a taxa de oxigênio é menor em relação a alguns anos atrás, milhares de anos atrás, né? Então, a porcentagem maior de gás que nós temos aqui é o nitrogênio, né? Sendo em torno de 78%. Depois tem outros gases, né, que são menores. E em sua pequena quantidade, 21%, temos o oxigênio. O oxigênio é importantíssimo, não somente para nós respirarmos, mas também através dele ocorrem alguns procedimentos de queima, né? Que seria a combustão de alguns elementos. O que é essa combustão? Que vai pegar fogo. Então, o gás oxigênio é um gás altamente inflamável. E quando a gente vê nas casas ali, bonitinho, fala para não abrir a janela, né? Toma cuidado. Porque quando a gente abre a janela, estamos abrindo a entrada de mais oxigênio. Se tem mais oxigênio, o que vai acontecer? Vai aumentar a chama, aumentar o fogo. Então, é um gás inflamável e é um fator determinante para o fenômeno de combustão que se realiza. Então, a combustão ocorre em uma reação química,
onde dois componentes precisam estar presentes. Quem é? O combustível e o comburente. O que é o comburente? É aquele objeto que será queimado. Então, madeira, folha, cadeira, plástico, por aí vai. É o que será queimado. E o combustível é o que vai dar fogo, que vai dar maior chama, que vai aumentar a agilidade de queimar aquele objeto, ok? Então, o comburente é consumido na reação e, de certa forma, alimenta a queima do combustível. O combustível, por sua vez, reage com quem? O oxigênio. Então, descendo ali, temos alguns tipos de combustíveis, né? Temos aqui os combustíveis sólidos, que são madeira, papel, plástico, tecido. Eu vou me retificar, gente. Eu falei que era o comburente, mas é o contrário. Então, o combustível que será queimado, né? Então, temos aqui o combustível sólidos, temos combustíveis líquidos e também temos combustíveis gasosos. O comburente é transformado sempre em dois compostos, que é o gás carbônico e água. Então, é o resultado dessa queima. Então, essa transformação vai liberar energia e calor, ok? Então, só para relembrar e não ficar dúvidas ali, retificar também, o combustível é a matéria que será queimada, ok? Já o comburente, ele será consumido ali na hora da queima, ele vai aumentar a potência da queima do combustível, ok? O nitrogênio, ele é o gás mais abundante no ar, mas só que a gente não consegue absorvê-lo da mesma forma como o oxigênio, simplesmente inspirando. Não, a gente precisa ingeri-lo através de plantas, né? Então, existem alguns seres vivos que podem combinar o nitrogênio do ar com outros elementos, que são quem? As bactérias fixadoras de nitrogênio, que a gente já viu em relação ao estudo do solo. Elas vivem nas raízes das plantas. Quais plantas? As leguminosas, como feijão, soja, ervilha, né? E essas bactérias, elas auxiliam as plantas a conseguirem ingerir substâncias nitrogenadas, que servirão de base para a quebra, né? O que é síntese? É quebra de outras moléculas lá dentro das suas células, que darão origem a partes do seu corpo ou participarão do metabolismo da planta. Então, ela é extremamente importante. Então, temos aqui uma imagem, como funciona. Temos aqui um animal, né, aonde ele pode consumir os vegetais, ou quando esse animal morre, temos as bactérias que retiram, lembra lá do fluxo de energia, cadeia alimentar, tudo que um animal come, você vai estar ingerindo também? Então, é esse processo. Então, temos lá o coelhinho, ele morre, né? Ele vira carcaça, porque as bactérias estão decompondo esse animal. Então, os nitratos são absorvidos pela quem? Pelas plantas ali do solo. Através de quem? Dessas bactérias que está associada a essas raízes. Então, as raízes aqui apresentam essas bactérias vão levar esses nitrogênios, né, compostos nitrogenados, vai para as plantas e as plantas conseguem sobreviver. E nós conseguimos compostos nitrogenados que são importantes para nós através da ingestão dessas plantas também, ok? Então, o nitrogênio sai da atmosfera, vai para o solo, essas bactérias absorvem e passa para as plantas. E o gás carbônico, ele é associado ao efeito estufa, então ele tem uma função de manter também a temperatura do nosso planeta ali. E ele é usado também no processo de fotossíntese. Então, o carbono é envolvido no efeito estufa. Ela também é usada no processo de fotossíntese das plantas. Então, as plantas, elas utilizam a luz do sol, né, através de fótons ali, e juntamente com o gás carbônico vai produzir
a sua glicose, a sua fonte de energia. Então, temos aqui, o nosso planeta é como se nós estivéssemos em uma grande estufa. Então, temos aqui a luz solar entrando, o vidro seria como se fosse o gás carbônico, então ele mantém o calor produzido ali dentro, né, liberados pelas plantas, então fica tudo ali regularizado, fica tudo ali dentro, ok? A temperatura. Então, algumas estufas são de vidro e nelas são cultivadas plantas que necessitam de temperatura elevada. A luz solar penetra livremente pelo vidro. A luz é absorvida pelas plantas e no contato com os elementos da estufa transforma-se em calor, representando pelas setas vermelhas. O calor se propaga, mas não atravessa o vidro tão facilmente quanto a luz. Dessa forma, a estufa não apresenta grandes variações de temperatura. Então, só para você não esquecer que a fotossíntese é um processo realizado pelas plantas na presença da luz solar para a produção de seu alimento. Ou seja, as plantas retiram o gás carbônico do ar atmosférico e produzem glicose e depois liberam o oxigênio, tá? Então, é isso que acontece no nosso mundo. O problema, no nosso planeta, né? No nosso planeta. O problema é que na nossa atmosfera há uma grande produção desse calor através de carros, pessoas, chaminés, indústrias, né? A maior quantidade de sol entrando por conta do buraco da camada de ozônio. E isso atrapalha completamente, aumentando o efeito estufa, que deveria ser fonte natural e acaba sendo uma fonte prejudicial para nós. Os gases apresentam algumas propriedades, né? Então, apresentam algumas funções. Por exemplo, de expansibilidade. Sabe aquele cheirinho de arroz, feijão, aquele franguinho que a mamãe tá fazendo na sala e você tá lá no quarto sentindo o cheirinho? Adivinha quem levou esse cheirinho? Quem levou as partículas do alimento dispersas no ambiente, levado lá para o seu quarto? Quem foi? Foi o ar. Então, o ar apresenta essa propriedade de expansibilidade, de ir para outros locais. Tem uma função também, uma propriedade de compressibilidade e elasticidade. Compressibilidade, ela está associada também em ser comprimido até certo ponto. Então, quando pegamos uma seringa e apertamos, o ar vai ser comprimido até certo ponto. As partículas de ar ali estão sendo exprimidas até um certo ponto, ok? Quando você enche um balão, ele está enchendo de ar ali e vai encher até um certo ponto. Elasticidade já é ao contrário, a propriedade de permitir o gás retornar ao seu volume inicial, depois de ser comprimido. Então, exprimir ao máximo, depois eu consegui o quê? Expandi-lo também, ok? Bom, conhecemos um pouco das propriedades dos ares, né? Do ar. Conversamos um pouco sobre as camadas da atmosfera. Agora, para que ele serve? Quão ele é importante para nós, né? Para nós, seres vivos, e principalmente para a saúde do nosso corpo. O ar, ele é também um transporte. Então, alguns animais, por exemplo, alguns pássaros, usam como transporte. Então, através do ar, eles conseguem se locomover de um ponto ao outro, ok? Através do ar é usado para a respiração. Então, apresentamos oxigênios dentro da água, onde os peixes utilizam para a sua respiração, retirando esse oxigênio da água, né? Nós usamos para a nossa respiração, então, de azul temos oxigênio entrando, lá dentro das nossas células, né? Ele é levado do pulmão até as nossas células através da corrente sanguínea. E lá dentro das nossas células é o que? Produzido gás carbônico, que é eliminado. Você assistindo a videoaula, você está fazendo essa troca gasosa naturalmente. Isso acontece em todos os animais que necessitam
de oxigênio através do ar. Então, temos alguns mamíferos que são aquáticos que utilizam a retirada de oxigênio através do ar. Então, eles sobem para retirar, para trocar esse ar, né? O oxigênio e energia, qual é a relação entre os dois? Então, a respiração celular é a queima dos açúcares obtidos por meio de alimentos que ingerimos, que ocorre em todas as células. Então, dentro das nossas células, ocorre um tipo de respiração também, onde ocorre a troca de elementos importantes, né? Descendo mais um pouco, nós temos um lembrete. Não se esqueça, não podemos nos esquecer de que a respiração celular é uma reação química de combustão, né? Então, o oxigênio e a glicose são juntos ali, né? São os reagentes. E o gás carbônico e a água são os produtos dessa reação. Então, além disso, os reagentes são necessários para a combustão. São o combustível e o comburente. Não se esqueça, o comburente é sempre o oxigênio. E no caso da respiração celular, quem é o combustível é a glicose, que será queimada para a produção de energia no nosso corpo, ok? Temos algumas aves que são adaptadas, né, para o voo. Algumas voam, outras não, ok? Então, os seus ossos são mais leves. Aonde apresenta a possibilidade de entrar ar e com isso ficar mais leve ainda, né? Alguns pássaros não possuem essa capacidade de alçar voos, ok? Então, temos aqui a anatomia interna de alguns desses animais. A musculatura é mais forte, mais rígida, precisa de mais sangue fluindo ali para que ocorra a movimentação do seu corpo também, ok? Temos mamíferos voadores também, como os morcegos. As suas mãos apresentam essa pele que permite o seu voo, ok? Mas também tem outros animais. Ele não exatamente voa, ele plana, né, de um lugar para o outro, mas tem que ser próximo, né? Não pode sair voando assim a longas e longas distâncias. Não, tem que ser próximo. 2 metros ele consegue ali, né? Mas tem que ser próximo. Será que temos peixes voadores? Sim, temos peixes que também são voadores, aonde eles saem um pouco da água, mas eles voltam de novo para a água, né? Eles saltam ali, se adaptam. Temos as rãs voadoras também, que são espécies de rãs que são dotadas de membrana entre os dedos das patas anteriores e posteriores. Estão vendo essa membrana? Então, é isso, que permite que esses animais pairar livremente no ar, deslocando-se de uma árvore para outra em segurança, na maior tranquilidade. Temos também répteis, da mesma forma, apresenta essa estrutura que se adapta para conseguir ir de uma árvore para outra, de um lugar para o outro. As cobras também. Temos sementes que apresentam estruturas, como essas estruturas aladas, que ajudam a dispersão deste grupo de semente para outros locais mais distantes também, né? Como temos aqui o dente de leão, temos os ramos dos ipês, né? E temos outros representantes também que apresentam essa estrutura. Mas nem tudo são flores. O ar também possui poluição. O ar possui gases tóxicos também, micro-organismos que causam doenças. A gente está vendo, a gente está vivendo num momento de pandemia que essa doença é transmitida pelo ar. Então, a gente precisa tomar cuidado, fazer o uso correto de higiene, né? Usar a máscara, né? O ar, além disso, ele propaga partículas encontradas, né? De poeira, pólen, cinzas, fuligens, né? Liberadas através de escapamentos de motores. E São Paulo é uma das cidades também que está no ranking de alta
poluição. Temos dois tipos de poluição. Temos a poluição orgânica, temos a poluição inorgânica. O que é uma poluição inorgânica, gente? É quando é feita através de elementos químicos. Poluição orgânica é feita através de micro-organismos, como fungo, bactérias e vírus, que pode afetar todos os seres viventes, ok? E quais são os principais gases poluentes? Temos o monóxido de carbono, que é liberado através de combustíveis, né, orgânicos, como diesel, gasolina, né, não é queimado completamente e acaba indo para a atmosfera, tendo aquela fumaça toda cinza. E com isso acaba encontrando com a camada de ozônio, destruindo essa camada e aumentando o buraco e deixando mais radiação solar entrar. Então, as queimadas liberam também esse monóxido de carbono. As queimadas que tivemos recentemente, né, do Pantanal, houve sim uma liberação excessiva de gases poluentes provindos da queimada também. Temos o dióxido de enxofre, que pode causar a chuva ácida, uma combinação de chuva ácida aqui, aonde enxofre, né, retirado das fábricas, indústrias, vão subindo lá para a atmosfera, né? Os poluentes sobem para a atmosfera através da evaporação da água, por ser elementos mais leves, né? Um gás mais leve, vai para a atmosfera, desce em forma de chuva e com isso vai ocasionar a ferrugem de alguns elementos, né? A destruição de alguns monumentos, queimada química, né? Nas fazendas, na parte agrícola também. Então, podemos ver aqui o quanto esses gases são extremamente poluentes. E junto com o ar quente, essa fumaça não consegue subir. Essa fumaça fica parada ali, porque ele está sendo barrado pelo ar frio. Consequentemente, o que vai acontecer? Vai ficar um bolsão de ar quente e poluído também. Mas como esses poluentes podem nos afetar? Quando nós inspiramos, nós estamos carregando não somente o oxigênio, mas esses poluentes também. Então, a sinusite, rinite, todas as ites possíveis é ocasionado principalmente com esse ar poluente. Quando nós vamos a um ambiente onde tem o ar mais puro, essas nossas alergias, reações alérgicas, são reduzidas, ok? Então, quais são as principais doenças transmitidas pelo ar? Agora nós temos o nosso corona, mas a gripe também é uma doença, né? Temos as viroses, as chamadas viroses, que é ocasionada por vírus. Então, temos as gripes, as cataporas, cachumbas, sarampos, rubéolas, resfriados. Tanto que é importante não somente tomar a vacina do Covid. Há doenças que estão começando a ficar mais fortes, surgirem mais casos, porque não estão tomando a vacina. Então, é importante que você faça sua vacinação, tenha sua vacinação em dia, ok? Temos também outra ocasionada por vírus, que é a poliomielite, que é a paralisia infantil. Temos a meningite, que é severa, pode ocasionar amputação de membros, né? É onde ela afeta o cérebro, a medula espinhal, onde pode paralisar a pessoa também. E quais são as doenças causadas por bactérias que também são transmitidas pelo ar? Temos as pneumonias, né? Que são inflamações lá do pulmão. Temos também a tuberculose, que é altamente contagiosa, né? Ela se instala nos pulmões, então a pessoa fica fraca, tem tosse, pode ter alguns fluidos com sangue, né? Apresenta sudorese, então suor, perca de peso, então ela fica totalmente debilitada. Temos já as meninges bacterianas, que é causado por uma bactéria, meningococcus, e essa versão é mais grave ainda.
E essa doença exige cuidados médicos rigorosos, pois pode causar cegueira, surdez ou desenvolvimento, ou mau desenvolvimento do cérebro e também chegar à morte, ok? E como que a gente pode se proteger? A vacinação, gente. Tomando vacina. Há várias doenças virais que temos vacinas já prontas, então é importante nós fazermos essa vacinação. O que é a vacina, gente? É a introdução de vírus no nosso corpo, eles estão mortos, tá? Calma que não vai te causar doença. Então, se você já ouviu esse discurso de eu fiquei com gripe depois que eu tomei a vacina, isso tá errado. Por quê? Se você tá com gripe, ficou com gripe depois que tomou a vacina, é porque o seu sistema imunológico já estava baixo, ok? Então, o que esses anticorpos? São os nossos soldadinhos do bem, ok? Então, anticorpos são os soldadinhos do bem. Então, a vacina contém esse micro-organismo, né, vírus, bactérias, né, mais ocasionado em vírus, ou fragmentos ou partes, só para identificar, só para que os seus anticorpos, seus soldadinhos do bem, possam identificar aquela estrutura e produzir defesas, armar até os dentes contra aquele vírus. Ok? Então, a vacinação, ela estimula a produção de anticorpos de uma forma mais acelerada. Basicamente, é isso a vacinação. Então, é importante que você vacine. Então, aqui temos uma tabela de algumas doses e idades que precisam ser tomadas, essas vacinas. Professora, mas eu já sou bem grandinho. Ok, leva o seu cartão de vacina lá para o posto, analisa se está tudo certo, se precisa de fazer alguma atualização. Então, até os 18, 2 anos, né? 2 anos, 4 anos, até 10 anos, você tem que ter essas vacinas todas em dia. Se tá faltando um, precisa ir. Mas eu tenho medo. Lembre-se, qual que é pior? Você ficar acamado, você ficar doente, não poder brincar, não poder correr, não poder fazer suas coisas, ou simplesmente tomar em 2 segundinhos lá uma picadinha, uma vacina rapidinho? Coloque na balança, né? Hoje nós temos, sim, vacina contra a gripe, né? Ainda bem. E qual a prevenção além da vacinação? Então, eu preciso, sim, lavar as mãos com água e sabão, né? Ter sempre disponível álcool em gel. Isso, gente, é uma prevenção bem antes de existir o corona. Então, são atividades que a gente já deveria ter esse hábito muito antes de surgir o coronavírus. Não utilizar toalhas, copos, né, compartilhados. Então, isso era já antes mesmo de surgir o corona, essas medidas. E não somente no corona. Eu espero que quando já liberar essas vacinas, e mesmo liberando, mesmo tendo a queda, que possamos manter o costume de higienização do nosso corpo. Melhor prevenir do que remediar, não é, galerinha? Bom, turminha, como atividade para casa, você deverá ler o capítulo 1 e 2 e fazer os exercícios das páginas 119, 121, 127, 154 e 161, somente, ok? Então, fique com Deus, turminha. Dúvidas, entre em contato com a Pro. Um beijão e tchau, tchau!